Olá, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Danilo Andreato e hoje à noite temos a presença da professora Priscila Campelo, mestre e doutoranda em Direito pelo IDP, e a gente vai conversar hoje com vocês nessa jornada acadêmica, crime organizado. A gente vai conversar com vocês sobre cadeia de custódia internacional. A professora Priscila Campelo, que é delegada de Polícia Federal, especialista na área, ela vai falar para a gente sobre uma série de aspectos relevantes em relação à cadeia de custódia internacional e depois a gente vai trocar umas ideias, bater um papo, discutir alguns pontos específicos com relação a isso. Professora Priscila, é um prazer estar aqui com você. Boa noite. Boa noite, obrigada, Danilo. Boa noite, pessoal. Bom, aqui me coube falar com vocês um pouquinho sobre cadeia de custódia internacional. Mas antes de a gente avançar na cadeia de custódia internacional, algumas diretrizes e alguns conceitos, eles são preliminares, né? Então, eu digo que quando a gente vai falar sobre o combate à criminalidade organizada ou a criminalidade globalizada, a gente precisa de três temas essenciais hoje em dia. Falar sobre meios de provas digitais, criminalidade cibernética e cooperação internacional. Se a gente não falar sobre esses temas, provavelmente a persecução penal ela não vai ser eficaz, não vai ser eficiente, né? Então, coube a nós aqui bater um papo com vocês sobre a cooperação internacional e como fazer para produzir e internalizar uma prova no processo penal brasileiro, né? Então, nós vamos levar em consideração uma cooperação internacional passiva, né? E com aquela que o Brasil ele é instado a cooperar, ou seja, ao pedido de uma outra autoridade estrangeira para cumprimento no Brasil, ou uma cooperação ativa, ou seja, quando o Brasil, as autoridades da persecução penal brasileira, sentem a necessidade de buscar essas evidências fora e internalizar no processo penal pátrio, né? Então, a gente tem essas duas vertentes para abordar com vocês. O que acontece? Para a gente pensar em cooperação internacional e como internalizar essas provas do processo penal, no processo penal brasileiro, nós temos que pensar que existe uma internacionalização dos direitos fundamentais, isso num processo pós-Segunda Guerra Mundial, que permite, então, que as garantias individuais e processuais, como um todo, sejam espalhadas no globo, né? Tanto de alguns países de maneira mais ampla, como é o caso da nossa Constituição programática, né? A Constituição de 88, em outros países de maneira mais resumida, mais restrita, mas a gente tem a internacionalização dos direitos humanos que permite, então, que princípios como dignidade da pessoa humana, como ampla defesa, princípio do contraditório, sejam todos utilizados na produção de prova ao redor do mundo. E aí, o professor Bechara fala, na sua dissertação de mestrado, se eu não estou enganada, que é até um livro bastante interessante para quem começa a estudar a cooperação internacional, sobre essa possibilidade, a partir dessa internacionalização dos direitos humanos, de você poder trazer uma prova produzida em outro país para o seu próprio sistema nacional. Entendendo que esse processo se deu ali no pós-guerra, a gente vai fazer um pulo no tempo até ali a década de 90, quando a gente começa com o processo de globalização. Quando a gente vem no início da década de 90, o nosso sistema normativo ele está, para o combate à criminalidade organizada, quase que nulo, né? Então, assim, você não via um aparato legal com o ferramental necessário para o combate à criminalidade organizada. Então, na década de 90, quando a gente for ver,
vão ter várias publicações de leis do início da década até o final, e a gente termina a década de 90 com um sistema normativo adequado à época, né, com um ferramental para o combate à criminalidade organizada. Por favor. Perfeito isso aí, precisa só um adendo nessa sua fala, sem dúvida, pessoal. Quando a professora Priscila fala em relação a essa nova pauta valorativa global que advém da Segunda Guerra Mundial, né? Tudo aquilo que aconteceu, toda aquela barbárie que ocorreu no âmbito da Segunda Guerra, por conta do nazismo, e a gente tem essa nova pauta valorativa fundada na dignidade da pessoa humana, óbvio que isso se espraia também para o ordenamento jurídico de diversos países. E aí, a professora Priscila destacou muito bem a Constituição Federal de 1988, e a gente lembra também da Constituição de 76, a Constituição Portuguesa de 76, que tem um catálogo de direitos bastante pródigo nesse ponto, e que a nossa Constituição bebeu também nessa fonte. Sim. Né? E essa legislação que a professora Priscila menciona, dos anos 90, a gente pode destacar muito bem duas, né, Priscila? A então Lei do Crime Organizado, a 9.034 de 95, essa lei, embora tímida comparada com a atual lei que regra o tema, que é a 12.850, ela trazia alguns aportes mais comedidos do que a gente tem hoje, mas foi uma legislação seminal, digamos assim, com relação a esse assunto em nosso país. E nós tivemos também, no final dos anos 90, a Lei 9.613, de 98, a Lei de Lavagem de Dinheiro, que ainda vigora com substanciais modificações, é verdade, mas que somente no final dos anos 90, ou seja, em 98, é que nós passamos a ter uma Lei de Lavagem de Dinheiro. Ou seja, até então no Brasil, lavagem de dinheiro não era crime. E isso impactava nas nossas relações também no âmbito da cooperação. E aí, em 2000, o que acontece? A gente tem a comunidade internacional conversando sobre o combate à criminalidade organizada. E aí a gente vem com a Convenção de Palermo. Perfeito, exatamente. Né? Então, em 2000, a gente tem a Convenção de Palermo. Em 2004, essa convenção ela é internalizada no direito brasileiro, né? E a partir daí, há o compromisso, o esforço legislativo nacional para dar vazão. Então, a gente fica de 2004 a 2013 capengando ainda com a nossa a tipificação sobre organização criminosa, né? Sim, a conceituação legal. A conceituação vai aumentando ali a nossa complexidade, o ferramental para investigar esse tipo de criminalidade, né? Mas a gente percebe que com esse processo globalizatório, com essa fragmentação, essa quebra da necessidade das próprias fronteiras físicas e geográficas, com o fluxo que acontece de capital, de mercadoria, pessoas, informações. Então, os estados entendem que precisam cooperar para dar vazão àquela criminalidade que não está respeitando mais as fronteiras. Então, há vamos dizer, uma flexibilização do próprio princípio da soberania, né? E os estados começam a cooperar entre si. Dessa perspectiva de cooperação, a gente pode separar pelo menos duas para a gente falar por aqui, que seriam a cooperação direta e a cooperação jurídica. E aí, o que eu gosto de pontuar quando a gente vai falar sobre cooperação direta? Na doutrina, e a gente lê muito sobre isso, fala-se muito em cooperação informal, quando fala em cooperação direta. E esse termo, o professor Danilo sabe, me incomoda bastante, porque dá uma ideia de que não há... vamos pensar assim, da maneira mais pejorativa de se falar o informal, até mesmo de pensar no informal como algo ilegal. Algo à margem. Algo à margem do sistema, que não é. Perfeito. Né? Então, a partir desse momento que você começa a denominar a cooperação direta como informal, você já leva a quem está lendo, ao leitor, aquele que está tendo os primeiros contatos
com a matéria da cooperação uma visão distorcida do que é a cooperação direta, a cooperação que é feita por homólogos. O que eu quero dizer com relação a isso? Vamos lá. É uma conversa, uma aproximação dos atores lato sensu da persecução penal para que eles possam otimizar a troca de elementos informacionais sobre um processo penal, uma investigação em curso. Isso pode acontecer, por exemplo, conversas entre redes de juízes, de magistrados, de procuradores. Podemos ter como grandes redes de cooperação, como a Interpol, a Europol, a Ameripol, né? Temos redes de unidades de inteligência financeira, como o Grupo Egmont. Então, a gente tem várias redes que têm em sua estrutura processos muito fidedignos ali de transmissão de informações, de confidencialidade. Os pontos focais, eles são, inclusive, indicados por órgãos oficiais do Brasil, né? Pensando sempre na nossa perspectiva. Então, os nossos pontos focais das redes internacionais são devidamente designados por órgãos oficiais do Estado brasileiro. Mas estamos falando entre homólogos, então é polícia conversando com polícia, Ministério Público com Ministério Público, né? Juízes com juízes e assim sucessivamente. E essa troca vai ser... Qual é a limitação dessa troca no âmbito da cooperação direta? Eu vou intercambiar informações sobre antecedentes criminais, localização de foragido, eu posso tentar otimizar ou saber se efetivamente uma pessoa tem um patrimônio em determinado país. Por quê? Porque aquilo ali pode me ajudar, inclusive, a realizar um posterior pedido de cooperação jurídica internacional. Eu não posso fazer um pedido de cooperação genérico, né? Então, se eu não posso fazer o meu pedido genericamente, eu tenho que buscar elementos anteriores, antecedentes, ou, ao mesmo tempo, congraçar essas duas formas de cooperação, de modo que eu tenha a efetividade, a celeridade que o cooperar internacional necessita, para que realmente se faça efetiva a persecução penal da criminalidade transnacional, da criminalidade globalizada. Senão a gente vai estar buscando amarras, sempre amarras que vão trazer ao Estado dificuldades e burocracias maiores do que aqueles que são realmente necessários. E, de um outro lado, a gente tem a cooperação jurídica. E a cooperação jurídica internacional, ela é feita entre os Estados. Então, eu não estou falando mais de órgãos homólogos conversando entre si. Eu estou falando de Estados solicitando o apoio um do outro para conseguir a produção de uma prova ou comunicação de um ato processual que dentro de um processo ou de uma investigação criminal, que seja, que tenham reflexos jurídicos naquele outro sistema jurídico. Ou seja, eu tenho, e aqui pensando novamente no nosso processo brasileiro, eu tenho um processo acessório à ação principal, que vai resguardar todos os princípios e garantias individuais e processuais, que vai trazer a possibilidade de buscar no outro país aquilo que falta ou que complementa três questões muito básicas: autoria, materialidade e circunstâncias do delito. Perfeito. E, professora Priscila, se me permite, nesse ponto, quando a gente fala da cooperação internacional, cooperação jurídica internacional, que no exterior, para países, por exemplo, como Portugal, é chamado de cooperação judiciária, com o mesmo sentido que a gente atribui aqui à cooperação jurídica, a gente tem que lembrar, né, e trazer para esse universo processual penal, que é a nossa área, a área em que a gente atua, a cooperação jurídica internacional, o procedimento de cooperação jurídica internacional, ele é um incidente processual, né? Ele tem essa natureza de incidente processual, embora ele não tenha uma regulamentação no CPP, né? Isso é um aspecto que
depois, ali nos 20 minutos finais, talvez a gente possa explorar também um pouco, falar um pouco disso, mas a gente não tem essa regulamentação específica no CPP, no projeto do novo CPP. Há aspectos sobre isso, mas a gente não tem. E aí um ponto para marcar bem nessa sua fala, Priscila, que eu considero também muito importante, esse aspecto com relação a o que se entende por essa cooperação informal, que não é uma cooperação à margem, como você bem mencionou, mas é um diálogo que é estimulado, inclusive, é tido como como boas práticas, né, pelo G20, pelo GAFI, pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, ou seja, há uma série de atores internacionais que veem importantes, que estimulam e veem como boa prática que esses órgãos homólogos conversem entre si no âmbito internacional. Para quê? Como você bem falou, isso pode servir, inclusive, como uma preparação para que se mais adiante formalize, quando necessário, um pedido de cooperação, que a gente, na sigla em inglês, né, fala de Mutual Legal Assistance Request, e aí eu falo essa expressão em inglês, o nosso MLA ou MLA, porque há o pre-MLA, que é justamente essa etapa prévia ao pedido de cooperação, que é esse diálogo, essa conversa entre polícia e polícia, unidade financeira brasileira, unidade de inteligência financeira brasileira com a unidade de inteligência financeira italiana, francesa, sim, MP brasileiro com MP americano, para que a gente possa entender o que é necessário num determinado momento para mais adiante deflagrar um pedido de cooperação e que ele tenha viabilidade e possa ser executado dentro dos padrões dos direitos humanos e dos direitos de cada um desses países envolvidos. E o interessante da gente falar também com relação à cooperação jurídica, ela vai se dar entre os estados, mas por meio de quem? Da autoridade central, né? Então, a gente vai agregar a tudo que a gente está falando um órgão técnico especializado, que a gente vai remontar lá na Convenção de Haia de 1945 ou 65? 65. Eu não me recordo acho exatamente. 65. E o que essa autoridade central ela simboliza, ela significa? Ela é um órgão que vai, como o próprio nome diz, ela vai centralizar, mas ela pode ser uma ou mais de uma, tá? Dentro de cada estado. Dentro do Estado brasileiro, para fins do direito penal, nós temos duas autoridades centrais, tá? Na maior parte dos casos, quase que a totalidade, vai ser o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ou seja, o DRCI, que é um órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E nós temos também a Procuradoria-Geral da República, por meio da sua Secretaria de Cooperação Internacional, né, que vai ser, então, a autoridade central para dois casos específicos, no nosso tratado bilateral com o Canadá e com os pedidos da comunidade dos países de língua portuguesa, originários de membros de Ministério Público. Tá? Se lastrear o pedido nessa convenção e for originário de Ministério Público, o pedido vai tramitar via PGR e não via DRCI. Nos demais casos, em penal, a autoridade central brasileira é o DRCI. E qual é a função do DRCI, então? O DRCI ele é responsável por receber esses pedidos das autoridades competentes brasileiras, fazer uma análise administrativa de viabilidade daquele pedido, verificar se aquele pedido contém todos os requisitos necessários de acordo com aquele tratado ou convenção em que está baseado, e na ausência de tratado ou convenção, o que vai acontecer? O pedido vai seguir pela via diplomática, passando, claro, pela autoridade central, mas para que nós possamos fazer com base no princípio da reciprocidade. Então, mesmo que não exista um tratado ou uma convenção, a cooperação ela se faz presente pela via da diplomática, né?
para que não se deixe de cooperar. Então, a gente fala aqui de princípio da reciprocidade, de princípio da solidariedade entre os Estados, que vão reger as relações internacionais no âmbito da cooperação. Voltando a esse órgão técnico, ele seria, então, um fio condutor entre as autoridades competentes do Estado brasileiro, ou seja, aquelas que são atores legítimos na persecução penal brasileira, e vai ser o fio condutor, ou seja, vai ligar o Brasil a outro país, a outra autoridade central, que, por sua vez, com base na lei do local da diligência, isso é muito importante que a gente saiba, né? Que com base na lei do local da diligência, ou seja, quem vai reger a produção da prova vai ser a lei daquele país que recebe o pedido para cumprimento. Então, vamos dar um exemplo para sair, ficar mais, né, da esfera teórica, ficar mais palatável para o pessoal. Digamos que nós façamos um pedido de quebra de sigilo bancário para um país. Suíça, vamos falar da Suíça, que a Suíça lá é a autoridade administrativa que... Não é isso? Então, lá na Suíça, a autoridade responsável por cumprir um pedido de quebra de sigilo bancário é uma autoridade administrativa. Então, nós não temos a cláusula de reserva legal, ou cláusula de reserva de jurisdição, na Suíça para o cumprimento dessa medida. Então, o pedido iria da autoridade competente brasileira para o DRCI, do DRCI para a autoridade central suíça, e na autoridade central suíça, ao receber aquele pedido, ela vai fazer uma análise dizendo, peraí, quem é que vai cumprir esse pedido aqui diante do meu sistema normativo? É uma autoridade administrativa? Então é para ela que eu vou mandar. Eu não vou seguir as leis brasileiras. Mas vocês lembrem-se, por que isso é possível? Porque nós temos aquela internacionalização dos direitos fundamentais, dos direitos humanos no pós-Segunda Guerra. É isso que vai permitir que esse fio condutor traga a cadeia de custódia para a internalização da prova, desde o Estado estrangeiro até o Estado brasileiro. Então, o caminho da volta vai ser a autoridade competente suíça, autoridade central suíça, autoridade central brasileira, autoridade competente brasileira. E aí nós vamos ter garantida a cadeia de custódia dessa prova desde o início até o final. Por favor. Posso um complemento? Bem nessa linha do que a professora Priscila comentou. De fato, isso é fundamental, é uma noção muito importante, Priscila. Eu me recordo que nos primeiros cursos de cooperação que eu tinha a oportunidade de falar a respeito, era uma dúvida muito recorrente. Uma dúvida que se dá não só nas aulas, mas uma dúvida que acontece muito no dia a dia, campo prático. Eu atuei, você sabe disso, eu atuei por um tempo na Secretaria de Cooperação Internacional da PGR. Estive lá por 5 anos. E a gente percebia como isso acontecia em determinadas situações e poderia gerar, se acontecesse de fato, uma inobservância desse tipo, geraria um problema muito grave na persecução criminal. E é esse detalhe, por exemplo, os Estados Unidos. Há estados dos Estados Unidos em que a remessa de dados bancários, né, a quebra de sigilo bancário, ela não se submete à reserva de jurisdição. Se minha memória não me trai, Nova York, por exemplo. O estado de Nova York, eu não preciso submeter a reserva de jurisdição para poder efetuar essa obtenção dos dados bancários. Ora, e aí como você bem mencionou, se eu quero no Brasil uma quebra de sigilo bancário, no Brasil, para a jurisdição brasileira, eu preciso submeter essa situação a um juiz. É um juiz que deve analisar o princípio da reserva de jurisdição. Agora, se o objetivo é quebrar o sigilo bancário no exterior, vale a regra, lex diligencia, como você bem falou, que está previsto num dispositivo que pouca gente no campo da cooperação internacional, não diria no campo da cooperação internacional, eu diria no campo do processo penal.
pouca gente vai buscar, que é onde? Onde é que está o dispositivo que fundamenta isso? É o artigo 13 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É o artigo 13 da LINDB, que diz, olha, a prova de fato, ocorrido no exterior, eu preciso provar ele, produzir essa prova conforme a lei estrangeira. Então, não é a lei brasileira que vai regular aquela produção probatória, é a lei estrangeira. Agora, se a lei estrangeira exigir que, para a quebra do sigilo bancário, e aí usando como exemplo não os Estados Unidos, mas outro país, ele também exija que haja a quebra do sigilo no país que solicita a medida, aí sim você precisaria nos 2 países haver esse tipo de providência. Eu me recordo que o STJ, não vou me lembrar agora do número do julgado, mas o STJ teve a oportunidade de julgar uma situação dessa, em que ele aplicou justamente o princípio da lex diligência, ou seja, o princípio da lei onde a diligência ocorre, né, do país requerido, em que discutiu, olha, foi produzida nesse país sem a quebra de sigilo bancário por meio de uma decisão judicial, porque o país não exige e está Sim. correto, conforme diz o nosso ordenamento, o artigo 13 da LINDB, e naquele país a prova foi produzida de maneira adequada. Haveria algum problema nisso se no nosso país isso ofendesse, por exemplo, a ordem pública, ofendesse a soberania, ofendesse os bons costumes, como diz o artigo 17 também da LINDB. E aí percebam vocês que nos acompanham, percebam como é importante no campo da cooperação internacional, sobretudo, campo criminal, né, cooperação jurídica internacional penal, você manejar bem não somente o instrumental criminal, penal material ou processual penal. É preciso que a gente conheça bem o nosso ordenamento jurídico e perceba que de outras fontes, que não somente normas processuais penais, emanam também regras fundamentais para uma cooperação internacional que seja dentro da legalidade, dentro do marco dos direitos humanos, ou seja legítima para a produção probatória. Não bastasse isso, nós também temos a designação da autoridade central no Código de Processo Civil. Não é verdade? Bem lembrado, exatamente. Então, nós temos o artigo 26 do Código de Processo Civil, é ele que diz que, se não houver designação em contrário, a autoridade central brasileira será o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi o que a gente, né, acabou de comentar. Então, por delegação, por meio de decreto, passa essa atribuição ao DRCI, criado ali em 2004, né, então perto de fazer aí seus 20 anos. Vejam, 2004, que é o ano que há a internalização, o final da internalização, né, da Convenção de Palermo no Brasil. A Convenção de Palermo, gente, que a professora Priscila mencionou, é a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. A Convenção de Palermo, né, recebeu esse nome porque foi sob os auspícios da ONU em Palermo, na Itália, uma homenagem ao Falcone, que ali foi assassinado, e que essa convenção, esse importante tratado multilateral, ele acaba sendo celebrado e é fundamental no combate à criminalidade transnacional que a gente tem ainda hoje no mundo. Exato. E aí, o que vem para a gente agora como uma demanda para passar para vocês? A gente conhecendo o que é a autoridade central, conhecendo essas vias da cooperação direta e da cooperação jurídica. A gente precisa conhecer os caminhos dessa cooperação jurídica, né? Porque eu já falei para vocês que, com relação à cooperação direta, nós temos as redes, né? E posso fazer ponto a ponto a partir dos homólogos. Então, a gente já tratou da forma como a cooperação direta ela se apresenta para o mundo. E a cooperação jurídica? Provavelmente todo mundo já ouviu falar de carta rogatória, de auxílio direto, homologação de sentença estrangeira e de extradição. Eu acredito que nesses 4 todo mundo já vai ter ouvido pelo menos falar, né? Mas nós temos vários outros caminhos que são possíveis de serem percorridos. E alguns deles, a gente vai citar aqui, tem o auxílio direto, como falei, carta rogatória, equipes conjuntas de investigação, extradição,
homologação de sentença estrangeira, transferência de execução de pena, transferência de persecução penal, transferência de pessoas condenadas e a transmissão espontânea de informações, que é objeto também de um artigo escrito pelo professor Danilo, né? Também tem um escrito também sobre transmissão espontânea de informações, porque, no meu sentido, Danilo, eu acho que é um instrumento que ainda é muito pouco utilizado para o potencial que tem, justamente porque a gente sabe que os homólogos estão sempre conversando. Sim. Então, e aqui, claro, eu não estou querendo utilizar a transmissão espontânea de informações como um subterfúgio ou um substituto ao auxílio direto, não é isso. Mas muitas vezes, nos trabalhos que são traçados ali no dia a dia, nessa aproximação dos atores da persecução penal, pelo princípio da solidariedade que nós falamos, os homólogos já sabem que aquela informação ela é importante para um determinado país. Então, eu não precisaria aguardar que o país me pedisse aquela informação e eu simplesmente, pelo princípio da solidariedade, eu sabendo daquele crime que está ocorrendo num terceiro país, eu posso, então, noticiar pela via da autoridade central, porque aí ela se transforma, vamos dizer assim, ela tem a face de uma cooperação jurídica. Então, fica a transmissão espontânea de informações, ela pode ser utilizada ali para autoria, materialidade, circunstância de delito, de uma forma muito mais célere. Por quê? Se a gente for buscar na carta rogatória, até a década de 90, era um instituto muito restrito de ser utilizado e não dava nem de longe ferramental para os estados darem a vazão à persecução criminal dessas organizações criminosas. Então, a carta rogatória ela era limitante. O auxílio direto veio como um pedido de ajuda, um pedido de assistência de um país para o outro. Então, já trouxe alguns caminhos mais curtos que a própria carta rogatória, que nós sabemos que aqui no Brasil, quando nós recebemos, né, então, os pedidos passivos que nós recebemos para cumprimento aqui, precisam passar pelo STJ, para um juízo de delibação, para um exequatur, e só então para cumprimento. Então, o mundo do processo penal da criminalidade globalizada não pode esperar um ritmo de uma homologação de sentença, de uma carta rogatória e, muitas vezes, também de um auxílio direto. E aí, a transmissão espontânea de informações seria um caminho adequado. Ou mesmo as equipes conjuntas de investigação, que são um arranjo entre atores da persecução de dois ou mais países que vão intercambiar as provas de uma maneira muito célere, muito síncrona, a partir da sua constituição, com data de início e término, um objeto específico para aquela investigação em si, mas vai possibilitar que aqueles membros daquela equipe conjunta de investigação façam a troca direta entre eles, após constituída a equipe, de elementos de prova dentro do processo penal. Então, nós estamos restringindo os passos para que a gente consiga diminuir a burocracia e dar uma resposta efetiva, sem que, desta forma, assim, bem rigorosamente, a gente trazendo quais são os passos existentes e necessários, a gente não quebra, então, a nossa cadeia de custódia. Perfeito. Só um ponto com relação à transmissão espontânea de informações, Priscila. E aí, você que nos acompanha, que talvez não esteja muito versado ainda em certas terminologias utilizadas no âmbito da cooperação internacional em matéria penal, dá um Google aí, busca o texto da professora Priscila na internet, busca esse meu texto também sobre transmissão espontânea de informações na internet, tem lá no meu site, danilandreato.com.br, porque a transmissão espontânea de informações ela é uma notícia crime internacional.
Então, um país noticia para o outro fatos que podem ser de interesse no âmbito da persecução penal desse país que está sendo comunicado. E realmente é um instrumento muito importante, muito potente e que merece ser utilizado. Nós já recebemos, por exemplo, nós, Brasil, diversas transmissões espontâneas de informação, já também remetemos para o exterior, quando a gente trabalha em algum caso e percebe que há naquele caso em que está sendo investigado ou gera alguma persecução penal, algum elemento que desborda do nosso país e toca na jurisdição de um terceiro, uma terceira nação, e que a gente percebe que aquilo ali, processualmente, em termos penais, não nos interessa, mas interessa aquele país. Então, há também um dever de cooperação que a gente precisa fazer valer, justamente nessa oportunidade. Isso. Então, são vários os caminhos, né, como a gente estava conversando. Desses caminhos, vários são úteis para a produção de prova, como o auxílio direto, a carta rogatória, as equipes conjuntas de investigação, a transferência da persecução penal, né, que é diferente da transferência de execução de pena. Na transferência de execução de pena, eu já tenho uma sentença penal transitada em julgado, enquanto que quando eu transfiro a persecução penal, eu estou transferindo o processo tal como ele está. Então, digamos que eu estou transferindo um processo em curso dos Estados Unidos para o Brasil. Quer seja para centralizar investigações pelo interesse da justiça, para coordenar, ou por uma impossibilidade de extradição. Eu tenho já um investigado ou um denunciado que é um brasileiro nato, por exemplo, que eu sei que ele não vai poder ser extraditado no final daquele meu processo. Então, eu posso já transferir, desde o início ou no curso desse processo, a própria persecução penal. E a partir do momento que o processo chega ao Brasil, ele passa a ser regido pelas leis do local da diligência, ou seja, a gente vai usar o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, a nossa Lei de Execução Penal. O tratado, que é a lei especial para aquela situação, se ele for pertinente. Exatamente. E lembrando, Priscila, a gente não falou, mas vou aproveitar esse momento aqui. Priscila, quando fala de extradição, ela fala com muita propriedade, que a Priscila é autora deste livro aqui, um livro publicado pela editora Juspodium, Prisão Cautelar para Fins de Extradição no Direito Brasileiro. Livro que vai ser sorteado ao final das palestras de hoje. Nós teremos esta e mais duas, outros 4 colegas falarão também hoje à noite, e ao final, né, do terceiro encontro hoje, haverá o sorteio. Essa obra que vocês precisam conhecer, e alguém vai ser aí o felizardo ou a felizarda de receber esse livro, que será sorteado, Prisão Cautelar para Fins de Extradição. E também será sorteado o meu, sobre técnicas especiais de investigação, premissas teóricas e limites constitucionais. Em que aspectos sobre a cooperação internacional também são mencionados aqui? Essa facilidade de remessa de valores por vários países, esse encurtamento do mundo que a gente viu e vive até hoje, ainda mais por conta dessa sociedade em rede que a gente vive, ela também está abordada aqui nessa obra. Ao final da noite de hoje, vocês alguém vai ser sorteado aí para receber uma delas. Com certeza. Então, e aí, aproveitando as suas técnicas especiais de investigação, esse encurtamento do mundo é mais uma justificativa para que a gente otimize o conhecimento, faça o diferencial desses profissionais, né, com o conhecimento da cooperação, né, Danilo? Porque hoje é muito incipiente ainda o conhecimento com relação à cooperação internacional. Muito se busca de informação justamente porque não se sabe quais são os limites para a produção de uma prova por meio da cooperação internacional. Perfeito, exato. Não é isso? E isso é algo fundamental, fundamental. Porque nesse ponto, como a professora Priscila está bem destacando, percebam que a Priscila deu um exemplo de uma prova, uma quebra de sigilo na Suíça, que parte daqui do Brasil, né, o interesse é o interesse no processo penal brasileiro, de uma prova que se pretende que se produza na Suíça.
E observem que há diferenças processuais lá e aqui. Por exemplo, a Suíça, para a quebra de sigilo bancário, ela abre espaço para um contraditório que aqui no Brasil nós não temos, na produção da prova de quebra de sigilo. Na quebra de sigilo, a Suíça ela intima a parte contrária, ou melhor, vamos dizer assim, o titular da conta-alvo, ela intima para que ele possa se manifestar a respeito de determinados aspectos. No Brasil, isso não acontece. Sim. Quando há uma determinação de quebra de sigilo por uma autoridade judiciária brasileira, para que ocorra no Brasil, obviamente, que é onde ele possui jurisdição, não se intima, não se dá ciência à parte titular, aquele que é titular da conta bancária, para que ele apresente qualquer tipo de defesa. A defesa sobre esses aspectos, ela se dará a posteriori, no Brasil. Na Suíça, não. Aí perceba você a importância disso, justamente com o alerta que a professora Priscila acabou de fazer. Isso faz com que a gente tenha, então, não só a possibilidade, mas uma necessidade de duplo controle. Um controle, ou seja, a atuação da defesa, não só aqui, por exemplo, no Brasil, onde a medida foi de onde ela partiu, mas também no país onde essa medida se produzirá. Então, a defesa ela deve atuar em ambos os locais, né? Ela deve estar tanto lá quanto aqui, para que possa defender a tempo e modo os interesses do seu cliente. Isso. Né? Isso é fundamental. Até porque, e aí só aprende aqui, né, Danilo? É. Só aprende aqui. Por quê? A defesa, ela não é autoridade legitimada, é uma autoridade competente para fins dos pedidos de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Então, como que a defesa, se quiser, pode fazer um pedido de cooperação jurídica internacional? Pois é, exato. Os pedidos de cooperação não foram pensados para serem deflagrados pela defesa. Pela defesa. E sim para instrumentalizar a persecução penal. Ou seja, um agente estatal que é legitimado a provocar a atuação em outro Estado. Mas se nós pensarmos no processo penal como uma busca da verdade material, procedimentalmente possível, sim, né? Então, nós vamos ter a possibilidade de a defesa querer fazer a produção de uma prova trazida do exterior. Se ela não é autoridade competente, ela pode buscar que alguma autoridade competente o faça em seu nome, ou pode ela mesma buscar pela consularização, né, isso, a internalização daqueles documentos dentro do processo penal. E há ainda outra alternativa, Priscila. Percebam vocês a riqueza do que está sendo dito aqui. Ou seja, o que a professora Priscila acaba de dizer, e é importante, assim, a autoridade central é um caminho, é um canal para a cooperação, mas ela não é o único caminho para isso. Não é o único canal. Ou seja, eu posso ter a tramitação de documentos probatórios para fins penais que não tramitem necessariamente pela autoridade central e ainda assim sejam válidos. Isso não tem problema nenhum. A autoridade central não é o único caminho, não é o caminho exclusivo para a introdução de prova no processo penal. E percebam, a gente tem a autoridade central como um caminho, a gente tem a consularização, que é a legalização consular, ou seja, você vai se valer de representações diplomáticas ou consulares no exterior para, assim como uma espécie de cartório, um agente notarial, para conferir essa legitimidade à documentação para que seja internalizada em nosso país. E há também, eu chamo a atenção para isso, a Convenção da Apostila de Haia. Sim. A Convenção da Apostila, que ela é, se não me engano, vigente para nós desde 2016, a Convenção da Apostila, ela não possui nenhum dispositivo que vede a utilização dela para fins penais. Ela tem alguma limitação, mas não necessariamente para fins penais de modo expresso. Nenhum dispositivo dela, entre os seus 15 ou 16 artigos, veda a utilização para fins penais. Ela não pode ser usada para fins mercantis, aduaneiros e para apostilamento de documentos emitidos por diplomatas. Mas não há vedação para fins penais, ou seja, o apostilamento
Apostilar vem do francês, né? Significa você fazer uma anotação. É isso que significa, fazer uma anotação. Apostilar é anotar. Você anota à margem. Você valida esse documento de maneira simplificada, muito mais simples do que a consularização, do que a legalização consular, para utilizar esse documento em outro país. E são mais de 120 países signatários da Convenção da Apostila. Então, assim, não estou dizendo que qualquer tipo de prova no campo penal pode ser feita por meio do apostilamento com base nessa Convenção de Haia. Uhum. Mas algum é possível, sim. Sim. Então, a gente tem outros caminhos. E também a própria tramitação por meio de mala diplomática. Exato. Que também é outro caminho possível. Pela via diplomática. Pela via diplomática. Que era a via, né, ordinária, histórica para a cooperação, era a via diplomática. Que não deixou de ser. Exato. E bem que se diga, é fundamental a atuação da autoridade central, porque ela funciona como um ente administrativo que vai centralizar uma série de informações e isso vai ampliar o conhecimento, o know-how, para maximizar e mais bem efetuar a cooperação internacional, sem dúvida nenhuma. O diálogo internacional intermediado pela autoridade central, óbvio que ela é relevante. Ela só não é o único caminho. Ela só não é o caminho exclusivo para a tramitação de provas ou elementos probatórios entre países. Isso é importante que a gente fale, converse, discuta, porque é um aspecto que toca num ponto nodal da persecução penal. Da persecução. E aí, seguindo para a gente fazer esse fechamento com o encerramento, as nossas conclusões, a gente trouxe todas as premissas, então a gente explicou o contexto, né, contextualizamos o que é a cooperação, por que a gente consegue cooperar, por que a gente consegue, como a gente consegue internalizar, quais são os caminhos possíveis, ou seja, quais são os limites para a produção de prova, os limites de cada tipo de cooperação, quais são os caminhos, o ferramental, os instrumentos que estão à disposição, né, dos agentes da persecução penal, e aí a gente falando de estados, né, conversando entre si, nós vamos falar da cadeia de custódia. E aí, vamos usar o princípio da mesmidade para a gente entender que nem sempre haverá a quebra dessa cadeia de custódia. Né? Porque o que é a cadeia de custódia? É você fazer a procedimentalização, a recolha de maneira adequada e você conseguir cronologicamente trazer a história daquele vestígio que foi coletado ou daquilo que interessa à persecução penal. Que seja interessante a persecução penal, mesmo que não seja ali, que não esteja, não seja objeto de uma necessidade de um exame pericial, mas você precisa que dê certeza à defesa e ao processo, como a todas as partes, que se eu tenho uma coisa no início, essa mesma coisa, ela é a mesma, e é a mesma, e é a mesma, em qualquer momento, em qualquer recorte que eu fizer nesse tempo, nessa linha do tempo, até o momento da decisão judicial. Então, aquilo que foi colhido numa cena de crime, por exemplo, é o mesmo que vai ser levado para o convencimento do Estado juiz. Isso é o que a gente tem que perceber como a cadeia de custódia. E essa cadeia de custódia internacional é justamente eu entender quem é que vai, como eu posso manejar essa produção da prova no processo penal quando eu preciso fazer uma cooperação jurídica internacional. Porque se eu estou falando de produção de prova, eu estou falando de cooperação jurídica. E aí a gente apresentou para vocês aqui vários caminhos possíveis para essa internalização, tanto pela defesa, como os caminhos possíveis para as próprias autoridades competentes dos estados de origem e o estado de destino. Lembrando que para o cumprimento daquela diligência vai ser utilizada a lei do local da diligência e não por isso, por serem sistemas diferentes, aquela prova, se devidamente internalizada,
vai estar aivada de qualquer vício ou qualquer nulidade. É isso, não é? É isso, perfeito. Não há o que, não há reparo nenhum a ser feito, obviamente. Priscila sempre muito precisa. E a ideia era essa, a gente conversar um pouco, falar da cooperação internacional nesse contexto de cadeia de custódia, que será o tema, inclusive, do próximo painel, vamos chamar assim. Os próximos 2 colegas vão falar sobre cadeia de custódia e provas digitais. Eu aqui agradeço à Gran Faculdade a oportunidade de poder ter conversado um pouco e ter tido essa companhia tão agradável da Priscila, falando de um tema tão interessante, tão instigante, que a gente sempre estuda. Um abraço a todo mundo, Priscila. Obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Tchau, pessoal. Um abraço.